Olá, professor. Vou apresentar agora o meu pré-projeto 3 de Transcal. Começando com o escoamento externo, cálculo da temperatura da saída do condensador. Nós pegamos essa equação, fazemos as devidas substituições. Aí o resultado do cálculo eu achei 312,13 Kelvin, que transformando em graus Celsius fica 39,13 na saída do fluido no condensador. Aí o cálculo da velocidade máxima do escoamento externo. Nessa análise, como eu considerei os meus tubos alinhados, a equação é a velocidade máxima igual a ST sobre ST menos D e V. Aí fazendo aqui a manipulaçãozinha algébrica, substituindo o valor, encontrando a velocidade máxima de 2,38 metros por segundo. Aí continuando aqui o raciocínio do escoamento externo, calculando o número de Reynolds, usando a velocidade máxima de 2,38. Fazendo aqui as contas, eu achei um Reynolds de 396,25, que eu achei excepcionalmente baixo. Aí continuando, para as propriedades do ar, exceto o número de parâmetros da saída, vai ser em função da média encontrada. Temperatura de 303 Kelvin, mais essa 312,3 dividido por 2, encontrando a temperatura de filme de 307,56 Kelvin. Aí continuando aqui, de acordo com o software, os resultados das propriedades serão os seguintes: eu coloquei a temperatura transformada em graus Celsius, o K1 que é a condutividade térmica, o parâmetro que eu encontrei. Aí aqui foram os resultados: temperatura, condutividade, o parâmetro. E continuando, agora para achar o parâmetro da saída, que esse foi o da entrada, eu achei um parâmetro de 0,7257 e o primeiro de 7,7269. Aí fazendo o cálculo do coeficiente de convecção externo, para essa correlação eu usei a correlação proposta de Isao-Cascas, porque o meu parâmetro deu muito pequeno e eu não consegui usar a tabela que tinha do livro, então eu adotei essa equação de Nusselt. E as constantes C eu considerei 0,51, M igual a 0,5, e para um parâmetro menor que 10, se for o meu caso, utilizei o N igual a 0,37. Aí fazendo os cálculos aqui, eu achei um Nusselt de 7,3839. Aí em seguida, para calcular com esse valor do Nusselt eu consegui calcular o coeficiente de convecção externa, eu achei um valor de 240 watts por metro quadrado Kelvin. E as minhas conclusões foram que o coeficiente deu muito alto, visto que o meu número de Reynolds deu muito pequeno, e também porque nessa análise foi para um conjunto de tubos, diferente do capítulo anterior que era uma placa plana. Aí seguindo para o próximo capítulo, que é o escoamento interno, considerando um vapor saturado, eu joguei no software, o isobutano, que é o nosso fluido R600A, a temperatura de entrada do condensador 55,5, o título de 1, joguei o código, achei as propriedades, o K, a condutividade, o Mi, que é a viscosidade, o parâmetro, a temperatura e o título. Aí calculando aqui o Reynolds, eu achei um Reynolds de 20. Aí fazendo a consideração, para um escoamento laminar, o comprimento de entrada térmica é dado por essa equação, que tem o Reynolds e o parâmetro. Aí fazendo as contas, eu achei um comprimento de 0,0072 metros. Aí, considerando que nesse caso o escoamento é plenamente desenvolvido, para um comprimento do tubo que eu considerei de 8,1 metros, considerando a temperatura e a superfície constante, o número de Nusselt é dado por essa equação. Aí, deixando todo mundo em função do coeficiente, calculando, eu achei um coeficiente de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Agora, para um líquido saturado, praticamente o que muda é porque o título agora é considerado como zero. Aí jogando aqui o código, eu achei os valores: o parâmetro, temperatura, condutividade térmica, viscosidade, o título. Aí fazendo os cálculos, eu achei um Reynolds maior de 1698 nessa situação. Fazendo o cálculo do comprimento na entrada, deu 2,48 metros. E calculando o coeficiente, deu um menor, deu 35 watts por metro quadrado Kelvin. Aí comparando os dois, para achar o fluxo de calor,
Para o vapor saturado eu achei 51,765 watts. Para o líquido saturado, 181,77 watts. O líquido saturado foi o que mais se aproximou da demanda do meu trocador de calor, que é 320 watts. Aí para os dois casos, não coeficiente suficiente para suprir a demanda do trocador de calor. Esse erro também se dá em virtude do fluido apresentar condensação no condensador durante o escoamento, e esse caso não foi considerado nesse capítulo. Aí, analisando, o coeficiente mais adequado será o de 35, visto que ele tem a atividade mais alta e chegou mais próximo do fluxo demandado, 320 watts. Aí, seguindo para o capítulo 9, agora vamos chamar o coeficiente de convecção natural, considerando a temperatura de 30 graus, que transformando em Kelvin fica 303. Eu jogo no res a função para encontrar as mesmas propriedades. Aqui são os resultados. Utilizando o número de Rayleigh em função do diâmetro do tubo com a seguinte equação. Aí considera a temperatura ambiente 303 Kelvin, temperatura da superfície 328,5. Substituo aqui, faço a manipulação algébrica contra o beta de 0,003328 Kelvin elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre Kelvin. Substituindo na equação gravidade, o beta, as temperaturas, o diâmetro do tubo, o Vzinho, o alfa, eu acho um número de Rayleigh de 1183,2. Logo, satisfaz a equação para Nusselt de um sino horizontal, que é a minha condição no caso, que essa é a equação, que tem que ser um número menor que 10 elevado a 12. Aí calculando um Nusselt, eu encontrei um Nusselt de 13,1565. E tendo Nusselt, eu posso calcular o coeficiente de convecção natural. Fazendo aqui as contas, eu achei um valor de 42,59 watts por metro quadrado Kelvin. Calculando o fluxo de calor, achei 220,4671 watts. Comparando com as antigas entregas, com H de 44,55, eu achei um fluxo de calor de 230,61 watts. E para 40,94, achei de 200,92. Aí eu concluo que o resultado obtido nesse capítulo é menor que o encontrado anteriormente, visto que não existe uma convecção forçada e nem dos valores atende a demanda do condensador, que é 320 watts. Entretanto, o coeficiente mais adequado seria o de 42,59, o último que eu encontrei, já que ele, em função dele, o fluxo de calor de 220,4671 watts chegou mais próximo do demandado, mas ainda não atendeu as expectativas. E é isso, professor. Muito obrigado pela paciência.